Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. Vamos para mais um quadro de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje não é nem bem uma pergunta, mas é uma afirmativa. Acredito que a pessoa que enviou isso apenas está pedindo aprovação da sua linha de pensamento. Eu coloquei aqui porque parece que não é bem assim. Diz a pergunta ou a mensagem: os arcontes criaram a grade magnética. E as orações e pedidos que fazemos não ultrapassa esta grade. Então os arcontes se alimentam da dor, do medo, do sofrimento dos humanos. Para furar esta bolha e alcançar a fonte, Jesus e os gnósticos deixaram a chave. Na verdade, esta mensagem ela tem várias possibilidades, vários desdobramentos. É certo que Jesus deixou a chave, porque ele veio com esta missão. Jesus foi um mensageiro, um avatar que veio para nos dizer que tínhamos agora um tempo que representava o final de um ciclo e que a separação do joio e do trigo iria acontecer, porque a Terra se transformaria num mundo não mais de provas e expiações, mas de regeneração. Porque isso faz parte dos planos divinos, do plano do Criador. E Jesus, como uma super-alma, um avatar, que pode criar mundos, galáxias, ele é o Criador desta galáxia Via Láctea. Esta nossa galáxia é criada por ele. Ele sabe o propósito de cada planeta, de cada estrela, de cada constelação. Ele sabe dos movimentos, ele sabe da evolução de cada mundo que compõe essa galáxia. E ele tem também uma responsabilidade sobre os seus representantes, no caso aqui nós, as almas encarnadas na Terra, assim como nos outros lugares, porque há almas em todos os mundos, mesmo que numa outra dimensão, uma outra forma. E os nossos olhos físicos apenas veem a matéria, porque são formados de matéria. Que os arcontes criaram a grade magnética, isso é verdade? Para poder controlar e se sentirem seguros aqui, porque eles vieram fugidos das guerras de Orion. Há 350.000, 400.000 anos atrás, nesse meio tempo, eles vieram aqui para se sentirem protegidos, criaram a grade magnética, inclinaram o eixo magnético da Terra em torno de 23,5 graus, para que a luz que já era pouca ficasse ainda menor, menos intensa, e assim a humanidade perder ainda mais o seu poderio de consciência. Mas se foi permitido isso, porque estava dentro de uma margem de segurança, porque as almas são imortais. Os arcontes não tiveram nenhum poder sobre a Terra, nenhum poder sobre os humanos, apenas tiveram a permissão de avançar um pouco e atrapalhar, criar um grau de dificuldade maior para essas almas, que são alunos dessa escola de almas. Obviamente, essa escola ficou mais interessante, mais difícil, no momento que o aluno é aprovado, numa escola mais difícil. Ele tem também uma graduação maior. Talvez precisasse disso para que as almas ascensionadas da Terra se transformassem em mestres ascensos. Isso é uma qualidade, não é um problema. Então, a dificuldade que os arcontes criaram
esteve sempre dentro do limite da permissão do Criador. As orações e pedidos que fazemos não ultrapassam esta grade, diz aqui a mensagem. E eu diria que não é verdade. As orações e os pedidos que fazemos, eles são intenções. E não há nada, não há grade, não há muralhas, não há obstáculos que impedem uma intenção. A intenção que nós fazemos, quando fizemos um pedido, uma oração, uma meditação, ela não tem limite. Ela pode ir para outros planetas, outras estrelas, fora da Terra. E a grade estava apenas aqui na Terra. Muitas das almas que nos amparam estavam e sempre estiveram e estão aqui dentro desta grade, entre a Terra e a grade. A grade não estava colada à superfície da Terra. A grade estava colocada numa região chamada sublunar, próximo ou além um pouco da Lua, porque isso não faz diferença. Nós tínhamos aqui uma atmosfera, e essas camadas da atmosfera fazem parte da Terra. E são muitos quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros, distante aqui da crosta da Terra. Então a grade estava bem longe daqui. As colônias espirituais, os umbrais, estão aqui, próximos da superfície da Terra. O umbral baixo está praticamente a 30 metros de altura. O médio está bem mais alto e o superior bem mais alto, bem mais longe. Mas dentro da atmosfera, dentro dessa psicosfera da Terra. Então as entidades malignas, denominadas de arcontes e seus subprodutos, tinham certo poder, sim, por todos esses anos, mas era um tempo permitido. E se alimentavam, sim, da dor, do medo, do sofrimento dos humanos, porque quando nós emitimos uma emanação mental negativa, ela se alinha com a energia dos arcontes, que são frios, negativos, sem emoções, e eles se alimentam desta energia. Mas, mesmo com o domínio dos arcontes, muitas almas ascensionaram. Muitas ficaram nas colônias espirituais mais elevadas, no umbral alto, dando amparo e proteção aos demais. E os arcontes nada podiam fazer contra isso, porque o limite deles estava dentro da possibilidade que o Criador determinou. Além disso, negativo. O próprio Cristo, quando encarnou entre nós há 2000 anos, ele não estava dentro desta grade. Porque se ele é o governador da galáxia, o que é a Terra dentro da galáxia? Quase nada. Um minúsculo grão de areia dentro de um oceano. Mas ele chegou até aqui porque a consciência não tem limite. E a consciência superior podia entrar. Tanto ele entrou que se materializou. Por todas as dificuldades que havia, ele ainda conseguiu, porque ele é o Criador deste mundo e desta galáxia, e ele sabe os caminhos. Então nós temos ainda uma limitação muito grande quando tentamos entender até que ponto os arcontes nos atrapalharam ou nos dominaram. Eu diria que quem teve vontade, quem realmente se propõe ou se propôs a vencer os obstáculos, ascensionou mesmo dentro desse período. Houve muitas almas. Contei aqui há poucos dias a ascensão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso ascensionou naquela vida dele há 2000 anos, no tempo do Cristo. Nós temos muitas almas da Terra que ascensionaram o tempo todo, mas eram esporádicas, não é como agora que é uma ascensão em massa. Agora os arcontes foram realmente retirados porque a Terra
vai passar por uma nova fase e eles não podem ficar ali atrapalhando, porque a frequência da nova Terra é uma frequência muito superior do que essa frequência da velha Terra. Então eu diria que existe também muita crença e muita falsa informação. Às vezes são opiniões, são pontos de vista, mas elas não condizem muito com a realidade. Então nós temos que ter um pouco de atenção e olhar, porque, como eu sempre digo, quando não entendemos muito algo novo, vamos olhar a lógica, porque se foge da lógica, a chance de não ser verdade é muito grande. Se ela tem uma certa lógica, a chance de ser verdadeira é bem maior. Porque não há nada impossível, não há nada milagroso. Tudo é energia e tudo reage e interage dentro dessas energias favoráveis ou contrárias. E a luz e a sombra, o bem e o mal, a dualidade e as polaridades sempre existiram aqui nesse planeta porque era um planeta de extrema polaridade, um planeta de provas e expiações. Vamos aqui passar para mais uma pergunta. É possível reverter um quadro de demência? Como? A indústria farmacêutica tem a intenção de curar ou manter o paciente doente? O estado de loucura, de demência, ele é um plano de alma. Não existe o acaso. Estava programada pela própria alma que encarnou naquele corpo que ela passaria por esta situação em determinada idade, em determinado tempo da sua vida corpórea. Algumas vêm já desde a nascença com problemas psiquiátricos, mas muitas vezes a questão é uma parte apenas da vida e ela está atrelada exatamente a este plano de alma, que nós não podemos dizer que é uma regra, mas são possibilidades. E são múltiplas as possibilidades. A alma pode ter escolhido, por exemplo, quando eu chegar nos 20 anos eu começo a ter problemas psiquiátricos, psicológicos, psíquicos, e começo a ter uma deficiência cerebral, neural. Assim como a pessoa que tem Alzheimer, em determinada idade, porque o Alzheimer não dá. Pode ser até que tenha casos, mas a maioria são na velhice. Porque são opções da alma. Se eu não fizer o projeto direitinho, eu vou pagar com outra moeda. Tudo é moeda de troca para resgatar dívidas de vidas passadas. Nós temos dito muitas vezes que não há acaso, sempre tem uma causa. Aquelas pessoas que hoje sofrem, que hoje passam por certas dificuldades, elas foram o lado oposto nas vidas passadas, causaram dor para alguém. Tem pessoas que se metem tanto na vida de outras que levam aquelas pessoas à loucura. Mesmo que não fiquem loucas, mas têm uma vida tumultuada, turbulenta, pela ação de outras pessoas. Então, como se diz, levou o outro à loucura, numa próxima encarnação vai passar pela loucura, pela demência. Usou muito a mente para arquitetar planos diabólicos para tirar proveito, ganhar status e poder. Numa outra vida vai ter problema exatamente aonde? No sistema neurológico. Usou a mente para fazer o mal, vai ter a mente prejudicada. É o agente
causador da dor e do sofrimento que vai ser também o ímã que vai atrair do mesmo numa próxima existência. Nós falamos aqui algumas vezes também sobre os chakras. Cada chakra determina um ponto do corpo. São 7 chakras principais e cada chakra tem uma víscera e um órgão como reguladores, como comandantes daquela energia naquela parte do corpo. Então quem usou muito a cabeça para fazer o mal vai ter problemas na área da cabeça. Quem usou muito a fala, a comunicação, a expressão para determinar sentenças, acusações, maledicência, vai ter problema na área laríngea. Quem usou muito do ódio, da raiva, do rancor, vai ter problema na área do chakra cardíaco, do coração. Quem usou e abusou das questões relacionadas ao sexo, por exemplo, vai ter problema na área do chakra esplênico. Quem causou muito medo, muito pavor às pessoas, depois pode vir numa vida com problemas na área da segurança, que é o chakra básico, e é uma pessoa que vive amedrontada, com medo. Tem pessoas que passam uma vida inteira com medo. Medo de tudo. Não passa o medo e vive a vida sem viver, porque quem tem medo não vive, vegeta. É possível curar o quadro de demência? Sim. Espiritualmente, sim. Pela medicina eu não sei, porque eu não sou médico. Eu não posso afirmar aquilo que eu não tenho conhecimento. Pela área espiritual, tudo é possível. Os milagres que o Cristo fazia não eram milagres. Eram poderes que nós temos de reverter quadros, inclusive, irreversíveis de saúde. Irreversíveis pela ciência. Quantas vezes nós sabemos que tem pessoas que foram desenganadas pelos médicos, todos os recursos, nada funcionou, não tinha mais o que fazer. Quando dá esse veredicto, aquela alma que está naquele corpo ali reage. Aquela pessoa reage e cria uma energia de cura. E se cura. Nós temos tantos exemplos e o mundo está cheio de exemplos. Então, é possível, sim. Como? Diz aqui a pergunta. É aquilo que eu acabei de dizer. Quando nós fizemos a cura está dentro de nós, não está fora. Aliás, todas as doenças são energias acumuladas. O remédio apenas alivia a parte material do corpo. O corpo deixa de sentir tanto, pode até achar que eliminou aquela energia, porque ele absorve de uma certa forma de outra maneira, porque a medicação é química e o químico reage. Então, dissipou ali, mas ela não foi eliminada e ela vai se agrupar em outro canto do corpo, outro ponto. E se transforma num novo sintoma, numa nova doença, ou volta naquele mesmo ponto mais adiante. A cura definitiva está dentro de nós quando nós transmutamos aquela energia que causou o problema. Porque as nossas ações, as nossas emanações mentais, as nossas intenções, os nossos desejos, eles criam sempre uma energia que vai reverter em alguma outra situação e vai voltar para quem emitiu essa energia. Se vinha de uma vida para outra, era assim que funcionava, agora podemos ver certas situações acontecer nesta mesma vida, por isso que dissemos que o karma é instantâneo, porque vai acontecer muitas coisas nesta vida, que é a última encarnação nas provas e expiações da Terra. A indústria farmacêutica é um comércio. Então aqui a pergunta diz, a indústria farmacêutica tem a intenção de cura ou manter o paciente doente? Eu só faço uma outra pergunta. Se você tivesse um comércio e você vendesse um produto que cada um que compra nunca mais vai precisar daquilo, o que você faria?
Será que esse comércio iria progredir? Daqui a pouco todo mundo já tem um produto. Você vai fechar, porque não vai ter mais mercado. Então aqui é uma outra história, nós não vamos entrar na questão do mercado. Mas é óbvio que a cura vem de dentro, não vem de fora. O que vem de fora é paliativo, é remédio, remedia. Ou quando não é remédio, como se diz, ainda chamo de droga. Por quê? Porque tem efeitos colaterais por causa das suas misturas químicas. É uma pergunta que eu fiz para mim há muito tempo. Se as medicações, a maior parte delas vem da essência dos vegetais, da natureza, das plantas. A planta tem uma essência pura, natural, não faz mal para a gente. E por que o remédio tem efeito colateral? Porque misturam químicos. E será por que tem que misturar químicos? Eu não sei. Eu não entendo nada disso. Não posso dizer nada. Mas é uma questão, um questionamento. Por que misturar coisas que vai criar efeitos colaterais? Às vezes eu posso imaginar, obviamente é uma imaginação, será que não é para criar mais oportunidades, mais dependência, para vender mais do mesmo, do produto de outros? Porque se é um mercado, quem trabalha no mercado tem sempre o estudo como ampliar o mercado. Ninguém investe dinheiro por caridade. Caridade, todo mundo que dá, que faz, que exerce a caridade, dá migalhas. Os bilhões são investimentos. E, obviamente, nós temos também as orientações, já as informações que existem curas para todas as doenças há quase um século. Falei esses dias também, muitas vezes, há 72, 73 anos atrás, um cientista chamado Wilhelm Reich, que tinha desenvolvido a caixa orgânica, que era um equipamento que fazia lá um procedimento verificando a frequência do corpo da pessoa, que era submetida à caixa orgânica, e ajustava as energias e o corpo ficava ação de qualquer doença. Curava tudo, inclusive o câncer. Mas quando descobriram este invento do Wilhelm Reich, deram um jeito de acusar ele de alguma coisa, não se sabe do que foi, mas teve uma acusação lá, prenderam, bastou uma noite e amanheceu enforcado na prisão. E com ele se foi a fórmula da caixa orgânica. Então as patentes de invenções que realmente beneficiam a humanidade são milhares e milhares. Só nos Estados Unidos tem cerca de 7.000 patentes engavetadas, todas elas trazendo benefícios incríveis para a humanidade, mas não dão lucro. É um comércio que não tem interesse. É assim que funciona. Na terceira dimensão. As coisas vão mudar agora, e muito em breve. Os velhos sistemas vão colapsar todos dentro de alguns anos, poucos anos, e nós vamos ter realmente um salto quântico da Terra, da humanidade, da nossa ciência. Termina o domínio e a manipulação. Então, fica a cargo de cada um interpretar aqui do jeito que quiser. Nós aqui não estamos nem dizendo sim, nem dizendo não. São umas possibilidades. Vamos para uma outra pergunta. Como se dará a saída da 3D? Aqueles que não herdarão a nova Terra. Então, como aqueles aqui, vamos refazer essa pergunta, fica melhor. Como se dará a saída desta velha Terra para aqueles que não herdarão a nova Terra? Haverá mortes coletivas, catástrofes naturais? Este é um assunto bastante interessante,
Poderíamos falar aqui dias e dias sem interrupção. Nós já falamos aqui que a transição planetária começou por volta de 1750 e uma estimativa de duração de 3 séculos. Estamos no último século, que começou por volta de 1950. Agora, até 2030, mais ou menos, por ali, e lembre-se que datas são estimativas. Todos os sistemas vão mudar porque nós teremos algumas décadas ainda para colocar em prática essas tecnologias suprimidas. E nós vamos organizar esse planeta já para preparar ele para 2050, 2060 estar dentro da nova Terra. E até lá tudo vai mudar, a energia da Terra está mudando, nós temos agora as comprovações, inclusive científicas, dessas emanações de massa coronais do Sol, as ejeções de massa coronal, que são tão intensas e rápidas uma atrás da outra. Por quê? Porque a Terra está recebendo mais e mais energia. Energia adamantina, não mais fotônica, vai mudar tudo que está nesse planeta e a Terra vai finalizar um ciclo e quem não está na frequência não volta mais a encarnar na nova Terra, vai para o exílio, aonde há a frequência, a energia compatível. Neste último século, veja bem, se nós temos a média de 70 anos, 80 anos, estimativa de vida, num século se muda uma geração inteira. Toda a humanidade reencarna e desencarna como almas dentro de um século. Então a troca de almas está acontecendo. A separação do joio e do trigo. Nós temos essa encarnação para resolver isso. Ao desencarnar, a alma que não está pronta vai embora. A que está pronta fica. Então, todas as almas que não têm a frequência da nova Terra encarnaram como última oportunidade a partir de 1950 e no momento que desencarna, se não está pronto, vai embora. Então a troca está sendo feita da forma natural. Até porque a linha de tempo da Terra mudou em 2010 para o não-Armagedão. Então não vai haver o arrebatamento dos bons e nem as tragédias dos desencarnes coletivos extraordinárias, como se fosse a linha de tempo do Armagedão. Haverá sim desencarnes em massa, como sempre teve em alguns momentos, em alguns lugares, as tragédias, naturais ou não. A forma natural está agora, nos últimos anos, de 2023 até 2025, esses últimos 3 anos, desencarnaram mais gente do que 2020 e 2021, que foi o ápice da pandemia. Nós vemos como as almas agora estão apressadas. E mesmo assim, tem outras possibilidades, como os entrantes, por exemplo. Os entrantes é uma coisa que é pouco falado, mas é muito importante. Muitas almas que vêm e precisam de pouco tempo, alguns anos apenas, para finalizar a sua missão, a sua evolução. Então elas podem vir como entrantes, elas ganham tempo. Uma pessoa que está com, não importa a idade, pode ser de 1 ano ou menos até a hora que poderia desencarnar, 70, 80 anos, não muito depois, porque está indo no corpo também já não aguenta mais. Mas vamos supor uma pessoa de 50 anos. A alma desencarnou, aquela pessoa iria morrer. Mas tem uma alma que precisa vir ficar 20 anos, ou 30 anos. E ela tem pouco tempo, então ela vem e assume aquele corpo. Na hora que a outra alma sai, ele assume aquele corpo. Aí chama-se entrante. Ele já ganha um corpo adulto, não precisa passar pela gestação, 9 meses, nem pelos anos da primeira infância e segunda infância, 14 anos, 7 de cada. E ele já ganha esse tempo, completa o seu ciclo. Aí as pessoas dizem, mas é outra alma. Sim, é outra alma. Ela vai vir com a sua consciência e antes de entrar naquele corpo, nos instantes da troca, ela faz uma leitura, isso é quântico, é rápida, questão de segundos, faz uma leitura da consciência da alma que vai embora
e ela assume aquele corpo e continua como se fosse aquela outra pessoa. Tem algumas diferenças porque são duas consciências juntas ali, então tem um pouco do velho vivente que tinha ali e do novo, mas as mudanças que as pessoas não reparam muito, porque cada um olha no outro aquilo que mais ou menos sempre viu. Ah, aquela pessoa está fazendo coisas um pouco diferentes, mas todo mundo muda toda hora, então não é tão extraordinário assim. E isso acontece muito mais do que se possa imaginar. Isso apressa a troca de almas da Terra. Não haverá montanhas de cadáveres, como eu sempre digo. Haverá, sim, uma troca de almas rápida. E muitas vão estar encarnadas no final e não vão mais desencarnar, porque já passam em corpos físicos. E as que desencarnam antes e estão prontas, ascensionadas, retornam, enquanto estiver encarnando pessoas, almas, né? Está vindo essas almas que já têm o direito da nova Terra. E depois que a Terra terminar a transição, voltam também almas. A maioria já não precisam mais, porque tem um tempo de transição também ali na questão da concepção, mas depois as almas se corporificam sem precisar passar pela concepção, como nós conhecemos, pelo nascimento como bebê. Enfim, é um assunto muito extenso e muito abrangente, e não é uma questão de minutos aí que você possa dizer, até porque não se sabe tudo, se sabe apenas alguma coisinha, o suficiente para entender que as coisas estão realmente avançando. E por fim, vamos à última pergunta, para não estender o tempo de hoje. Quando almas despertas sonham com pessoas que já desencarnaram, estão fazendo algum tipo de auxílio a elas? Às vezes até poderia estar fazendo um auxílio, mas essa possibilidade ela é muito pequena. Quando a gente sonha, o que é o sonho? É uma mera lembrança, vaga lembrança de algo que parece que vivemos enquanto estávamos dormindo. Mas é sempre uma metáfora, não é real. Por quê? Porque nós não podemos saber o que a alma faz enquanto o corpo dorme. Porque nós não iríamos entender e iríamos enlouquecer. Iríamos ficar perturbados, dementes, esquizofrênicos. Porque é tanta coisa que não tem como compreender. Porque a alma, quando nós dormimos, ela vai para a quarta dimensão, e nós estamos na terceira dimensão de consciência. A alma, quando o corpo dorme, pode ir, em questão de segundos, da América à Ásia, do Brasil ao Japão, porque ela é quântica. Ela é uma energia. Ela não é física. Ela sai do corpo e se mistura com as outras almas encarnadas que também estão com o seu corpo descansando, dormindo, e também com as almas que já desencarnaram. Pode se encontrar com almas que estão aqui ao nosso redor, perdidas, pode ser almas que estão nos umbrais, em qualquer faixa, e pode se encontrar com almas de outros planetas, que não seja a Terra. Eu só não tenho essa informação ainda, mas de repente a alma, quando o nosso corpo dorme, ela pode acessar partes da consciência de suas versões superiores também. Pode receber o auxílio da sua mônada. Então é muita coisa envolvida. Nós não temos, assim, mais informações do que isso, porque não é necessário. Não teríamos como entender. Vamos entender o seguinte: a alma não dorme, não precisa, ela não tem corpo material. Ela é quântica, ela é etérica. Ela simplesmente não fica ali parada. Muitos de nós trabalhamos. Todos nós
saímos como almas do corpo enquanto o corpo dorme. A alma sabe que o corpo vai acordar, ela volta em questão de milésimos de segundo. Às vezes, 1 milésimo de segundo de atraso é quando acontece aquela sensação que você acorda e parece que estava caindo. Quantas vezes a gente passou por essa situação? Acordou e parece que estava caindo num precipício, estava caindo lá do alto, não sabe da onde, mas estava caindo, que chegou a dar aquele frio na barriga. É aquele momento que a alma se atrasa, 1 milésimo de segundo é suficiente. Ela está acoplando no corpo novamente, e daí dá a impressão que caiu. Que a gente caiu, né? Que o corpo caiu. Na verdade foi a alma, que adentrou rapidinho no seu lugar. Se acomodou. Quando nós sonhamos com pessoas que já desencarnaram, é certo que a nossa alma se encontrou com elas. Em algum lugar, não importa onde. Esteve em contato. Então tem aquela sensação de ter sonhado com a pessoa. Não, você esteve com a pessoa. Quando você sonha com outras pessoas encarnadas, você esteve com elas durante o sono. Quando você sonhou com um lugar, uma coisa que você nunca viu, que lugar maravilhoso, que lugar bonito, um lugar feio, triste, tenebroso, é lá que você foi. Mais ou menos num lugar parecido. Não é exatamente assim, porque o sono é uma coisa, o sonho é outra coisa. E o sonho não traz a verdade verdadeira. Às vezes o sonho é muito lúcido, é para a gente ter uma noção melhor daquilo, mas dizer que aquilo é verdade são casos raros onde o sonho é uma resposta, onde o sonho é um aviso. Às vezes é uma interpretação depois que acontece, a pessoa diz, eu tinha sonhado com aquilo. Sim, porque ela sonhou e começou a pensar naquilo e criou aquilo também. Então é muito relativo, não existe nada oficial. Há uns 15 anos atrás eu me interessei por sonhos. Eu pensei, eu vou estudar bastante os sonhos e vou depois ajudar as pessoas a interpretar sonhos. Então eu adquiri todos os livros que eu conhecia, que sabia que existiam. Acho que foram uns 8 livros, mais ou menos. Os melhores livros de sonhos que estão no mercado. E li todos eles, estudei todos eles. E ao invés de aprender a decifrar sonhos, o que eu aprendi? Que o sonho não é decifrável. Porque nem o sonhador sabe exatamente o que significa o sonho para ele. Como é que eu, uma outra consciência, vou saber? Existem alguns indícios, sim. Mas eu diria que na maioria das vezes não passa de indícios. Eu posso interpretar um sonho do outro pela minha consciência, mas será que foi a minha consciência que sonhou? Foi outro, foi a outra consciência. Só ela pode saber, e nem ela sabe porque não é permitido. Se fosse permitido interpretar os sonhos realmente como deveria ser, como verdade, então a gente não iria esquecer do sonho. Seria uma lembrança normal, natural, límpida. Se nós não lembramos é porque não é preciso e não é aconselhável. Tudo tem o seu tempo. Mais adiante nós vamos lembrar de tudo e vamos interpretar os sonhos que tivemos há uns anos atrás. Aquele sonho lá queria me dizer isso, então era isso. Porque o sonho é uma metáfora. É a única conclusão que eu cheguei depois de ler todos aqueles livros, estudar aqueles livros e entender que não há como. São suposições. Então, vamos interpretar cada um do seu jeito. Sentir. O que aquele sonho fez você sentir? Qual é o sentimento? É um sentimento alegre ou triste? Foi um sentimento de alegria ou de tristeza, de esperança ou de desesperança? Se você tiver um pouco de reflexão e conseguir interpretar o sentimento do sonho, você tem um pouquinho mais de respostas, porque o sentir é teu. O que você sentiu? Ele te trouxe paz? Trouxe preocupação?
Às vezes nós sonhamos com lugares horríveis, com entidades horríveis. Ou nós estivemos lá com aquelas almas horrendas, ou então são as nossas próprias versões de vidas passadas, quando vivemos aquele personagem, bandido, maligno. Eu sempre digo que os monstros não estão fora, os monstros estão dentro de nós. Nós temos a luz e a sombra, que é a base da nossa formação espiritual, nossa evolução. Aqui no planeta Terra nós vivemos a dualidade da luz e da sombra, e as encarnações do passado nós vamos lembrar perfeitamente cada detalhe, e às vezes o sonho ele traz vagas lembranças daquilo que nós já vivemos. Então aquele monstro que apareceu no meu sonho pode ser um personagem que eu vivi, claro, numa forma de metáfora, numa vida passada. E é isso. Se diz aqui a pergunta para finalizar, estamos então fazendo algum tipo de auxílio àquelas almas que sonhamos? Nem sempre é auxílio. Às vezes não é. Isso não importa. Você estava dormindo, você tem que ser responsável pelas suas ações enquanto você está acordado. Aquilo que você sonha, aquilo que você interpreta que a alma fez enquanto estava dormindo. Eu estava dormindo e sonhei que traí a minha esposa, traí meu marido. Meu Deus do céu, agora eu me sinto culpado, culpada. Isso é uma bobagem, você não traiu coisa nenhuma. Você pode estar lembrando de alguma vida passada que você possa ter feito isso, mas nessa vida você ficou aí na cama, não saiu da cama, não acordou. Preocupe-se sempre com aquilo que você faz conscientemente. Isso sim tem peso que decide o teu futuro, a tua ascensão ou não. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.